Você sabia o que Paulo e Silas foram fazer na cidade de Filipos? Em meio às aflições, você sabia qual a atitude de Paulo e Silas? Eu sou o pastor Dirceu Salvador, da Igreja Adventista da Promessa, e este é o programa Palavra de Vitória. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos, mais uma noite agradável na presença do Senhor. Estamos iniciando agora com o tema da nossa nova temática para as semanas. Nós falaremos sobre adoração em meio às aflições. Será um momento assim muito importante para falarmos da palavra de Deus e sermos fortalecidos no poder do Espírito Santo. Então quero dar as boas-vindas a todos vocês, aos meus irmãos de Peruíbe, Pedro de Toledo, Nóbrega, Miracatu. Sejam bem-vindos a todos os meus irmãos do Vale do Ribeira, Litoral, Vale do Paraíba, toda a capital de São Paulo, aos meus irmãos de todos os outros estados que também participam conosco deste programa. Então esse é um momento muito importante que nós estaremos participando. Eu quero ler o texto bíblico com você, para você acompanhar comigo. Olha só, adorar em meio às aflições não é fácil, mas o Senhor está nos chamando para esse período da nossa vida, que em meio às aflições, o segredo está na adoração. Então eu quero ler a palavra de Deus com você em nome de Jesus Cristo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, olha só, a partir do verso 22, diz assim: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, e mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Que momento importante, momento especial. Eu quero aqui, em nome de Jesus Cristo, iniciar com você esse momento de reflexão da palavra de Deus. Podemos perceber que em meio às aflições, nós precisamos tomar algumas decisões importantes. Olha só, eu e você fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, e eu e você somos de Deus, e quem é de Deus vence, quem é de Deus supera. Então, nós estaremos trazendo aqui uma reflexão para superarmos as aflições através da adoração. Você crê que através dos louvores e a oração nós conseguimos vencer as adversidades da vida? Então nós vamos aprender hoje 4 lições para vencermos as aflições da vida. E essas lições são importantes para a minha vida e para a tua vida. Olha só, fazendo a reflexão sobre Paulo e Silas, eles saem para cumprir a missão. E saindo para cumprir a missão, olha, eles estavam em um momento difícil da vida. Então, lá em Atos 16, 25, vai dizer assim que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles louvavam a Deus. Olha só por quê, irmãos? Eles louvavam a Deus enquanto estavam em meio à prisão. Apesar de terem sido presos injustamente por causa de uma situação adversa, eles foram algemados aos pés, lançados no interior de uma prisão. Olha só, os seus louvores, em meio à situação ruim que eles estavam, olha que coisa interessante, eles louvavam a Deus e fizeram com aqueles que estavam ao seu redor o ouvissem. Isso é interessante. Segundo, olha só que coisa magnífica, a adoração deles não só os ajudaram, mas também aqueles que o ouviam. Por quê, irmãos?
porque as portas das prisões elas foram abertas naquele momento. Então, olha só, de repente houve um terremoto violento que as fundações daquela prisão se romperam, as portas se abriram e as correntes quebraram. Qual foi a atitude importante que eles tiveram nesse momento? Olha só, a lei romana exigia que o mesmo carcereiro que era colocado sob sua responsabilidade, os presos, se eles fugissem, seja qual for o prisioneiro, o carcereiro era morto. Então, olha só, diante daquela situação, o carcereiro ele toma uma decisão, ele se apercebe que naquele horário as portas se abrem, então ele puxa a espada da bainha e ele vai se matar. Então Paulo grita lá do fundo da cadeia: não faça isso, porque nós estamos aqui. Irmãos, olha que coisa interessante. A decisão que eles tomaram foi acertada. Eles estavam vivendo em meio a uma adversidade, uma aflição muito grande, mas eles sabiam que Deus tinha uma proposta de vitória para eles. Hoje nós vamos aprender que em meio às aflições, Deus nos leva e permite que passemos aflições para entendermos o que Ele quer fazer com aqueles que estão ao nosso redor. O carcereiro e os prisioneiros estavam ao redor de Paulo e Silas. Então, quando Deus os envia e permite que eles vão para aquela prisão, é porque Deus tinha uma proposta com eles. Hoje eu quero dizer para você que Deus tem uma proposta para a sua vida. Às vezes você não entende as aflições, as guerras, as angústias que você está por amor ao Evangelho. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o Deus a quem você serve, Ele guia continuamente os seus passos, os passos da sua família, os passos dos seus filhos, os passos da sua casa, porque você entregou o seu caminho ao Senhor. E quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, Ele nos guia. Então hoje nós vamos aprender aqui que a palavra de Deus, ela é poderosa para nos ajudar e nos fortalecer. Então, nessa manhã, noite, tarde, dia, nesse mês especial, nós teremos a bênção de Deus sobre todos nós. Deixa Deus guiar a sua vida em nome de Jesus Cristo, porque o Deus a quem servimos, Ele é poderoso para nos ajudar, poderoso para nos fortalecer. Amém? Então vamos continuar firmes na vocação que nós fomos chamados. Glória a Deus. Irmãos, olha só, agora nós vamos aplicar essas lições para as nossas vidas. Você já aprendeu que quando Deus nos direciona e nos prova e passamos por aflições, é porque Ele tem um propósito grande em nossas vidas. Então olha só, quando nós vamos aprendendo isso, olha só, independente da situação, quando nós estamos em uma situação, posso dizer assim que uma aflição, angústia, qual é o nosso instinto? Nós queremos escapar, nós queremos sair daquela situação. Mas no caso de Paulo e Silas, qual foi a decisão que eles tomaram? Eles tomaram a decisão acertada. Eles foram buscar a presença de Deus em meio ao sofrimento. Olha só, eu sei que é mais fácil adorar a Deus quando você está se sentindo bem, quando você tem recursos financeiros, quando você não sofre com enfermidades, quando você não sofre depressão, quando você não sofre as perseguições. É muito mais fácil louvar a Deus. Mas difícil mesmo é adorar a Deus em meio à guerra. Então hoje a palavra de Deus e o nosso Senhor está nos chamando para uma reflexão interna. Olha só, quando nós estamos em aflição, eleve o seu louvor a Deus. Comece a cantar em meio à aflição, porque eu tenho certeza que aqueles que estão ao seu redor serão abençoados pela sua atitude acertada. Se você está passando aflição, se você está passando uma guerra interior, olha só, em todas as coisas Deus opera para o bem daqueles que o amam e daqueles que foram chamados por seu decreto, por seu propósito. Romanos 8:22. Deus te chamou com propósito. Então tenha certeza que o poderoso Deus vai cuidar da tua vida, vai cuidar da tua casa, vai cuidar da tua família. Então, talvez hoje você possa estar passando por essa aflição. Então o segredo aqui é você louvar a Deus. Toma uma decisão, comece a orar e a louvar a Deus, porque isso é muito importante para todos nós. Segundo, a adoração em meio à aflição, ela deve ser autêntica.
Por que, pastor, deve ser autêntica? Porque quando ela é autêntica, naturalmente ela é poderosa, como o sobrenatural de Deus. Eles estão cantando, e quando eles cantam de forma autêntica, imagine ali Paulo e Silas cantando, imagine eles fazendo um dueto. Você já imaginou aquela voz que eles começam a adorar a Deus? Possivelmente eles cantavam os hinos de salmos, possivelmente eles estavam adorando a Deus na beleza da sua santidade. Olha só, naquele momento em que eles estão cantando, o que acontece? Um terremoto sobrenatural acontece, um barulho, um som. E naquele momento que o terremoto acontece, eles estão vivendo em meio à adoração, eles estão adorando. Você já imaginou, você já sentiu a terra abalar? Me lembro aqui uma vez que eu fui orar no vale, lá no Jardim Santo André, lá em São Paulo, bem na divisa com Santo André. Nós íamos orar num vale, todas as manhãs nós saímos de casa às 4 horas da manhã, 5 horas nós orávamos, né? Então nós descíamos no vale para orar. E certo dia, sempre ia eu e mais 2 irmãos. Então nós descemos para orar. Quando estávamos orando lá no vale, nós sentimos a terra tremer. São coisas sobrenaturais que acontecem que nós não conseguimos assim entender, né? Mas eu sei que tinha um propósito, porque vivíamos a aflição, as igrejas passavam por períodos difíceis. Então nós sempre buscamos a Deus em louvor e oração. Então eu sei que você tem testemunhos com Deus, você tem experiência com Deus, e você pode contar esses testemunhos, porque o Deus de Israel é Ele que pode nos ajudar. Olha só, Silas e Paulo e Silas, eles confiavam em Deus. Então, à meia-noite eles louvam, vem o sobrenatural de Deus, o terremoto acontece. E aí, irmãos, eu e você, nós precisamos entender que quando nós oramos e glorificamos a Deus, a libertação vem, o milagre vem, a resposta de Deus vem. No momento certo, Deus vai fazer o milagre. Então continue, não pare, não desista. Continue, a aflição está difícil. Olha, estamos vivendo um período tão difícil da nossa história, na vida espiritual, vida familiar, e às vezes você não compreende o que você está passando, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus é soberano e vai agir na tua vida. Então a lição de hoje que você pode também tirar para a sua vida espiritual, que às vezes nós estamos presos em várias prisões espirituais, e hoje o Senhor quer libertar, hoje o Senhor quer restaurar a tua vida, a tua casa e a tua família. Então a resposta no período de aflição é você adorar a Deus. Adore a Deus com oração, adore a Deus com louvores, e Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Deus vai fazer o sobrenatural na sua casa e na sua família, porque nós confiamos em Deus. A palavra de Deus diz assim: confio no Senhor quando disse, estou muito aflito. Está no Salmo 116, verso 10. Se você está aflito, confie em Deus, espere em Deus, porque Ele vai ser o seu socorro bem presente na angústia. Se você crê, glorifique a Deus. Se você crê, exalte o nome do Senhor, porque em meio às aflições, Deus tem uma resposta para você. Em meio às prisões, Deus quer nos libertar. Então, seja qual for a sua situação, Deus quer abençoar a sua vida. Terceiro, olha só essa terceira lição. O que fazer, irmãos, nesses períodos e nesses momentos que nós passamos? Olha só, todo cristão, ele vai ficar desesperado. Então, agora o que eu não devo fazer? Eu não devo agir com o impulso da própria carne. Às vezes eu estou passando por aflição, você está angustiado e você quer tomar as suas próprias decisões. Mas a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ser pacientes. Olha só, irmãos, podemos impactar a vida de outras pessoas, porque às vezes você fica tão preocupado com as aflições que você acaba dando mau testemunho, e as coisas não acontecem. Você é impulsionado pela carne, você toma decisões erradas. Mas nós cristãos somos julgados pelo mundo, você sabia disso? Então hoje, em nome de Jesus Cristo, eles vão olhar para nós e eles não vão nos condenar, porque olha só, Paulo e Silas estão ali, existe um grupo que está preso junto com eles, existe o carcereiro, mas qual a decisão deles? Eles permanecem no lugar, eles ficam no lugar, eles não saem correndo, eles não saem desesperados, eles estavam sofrendo, mas eles tomam a melhor decisão. Olha só, irmãos, vamos em nome de Jesus Cristo, quando tomarmos a melhor decisão,
vamos glorificar o nome do Senhor, vamos buscar a Deus e o seu propósito em circunstâncias, às vezes, que nós nos encontramos. Nós precisamos encontrar uma resposta para isso. Então, diante da situação que nós estamos passando, você não está perdido. A sua família não está perdida, a sua casa não está perdida. Calma, tenha paciência, porque todos nós cometemos erros e falhamos. Mas quando nós tomamos a decisão acertada, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, porque o Senhor é poderoso para nos ajudar. Uns confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Amém? Se você crê, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Indo para o final da nossa ministração, nós vamos ver aqui, irmãos, um bom exemplo que pode mudar vidas. Paulo e Silas são levados àquela prisão, e a decisão que eles tomaram foi a mais acertada. Eles oravam e louvavam a Deus. Olha só, Paulo e Silas deram um exemplo incrível de cristianismo ao permanecerem presos quando poderiam ter escapado facilmente daquela prisão. Olha só, o comportamento deles afetou não só os presos, mas o carcereiro. Porque quando o carcereiro ele toma aquela decisão de se matar, Paulo e Silas gritam lá de dentro: não faças tal, nós estamos aqui. Aquele carcereiro corre ao encontro deles e diz: o que eu devo fazer agora? Paulo e Silas dizem: olha, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você e sua casa serão salvos. Que decisão gloriosa. Imagine aqueles que estavam ali ao seu lado. Irmãos, é muito importante quando nós tomamos a decisão acertada. Eles foram lá porque Deus queria salvar aquela família, aquele carcereiro e aquela família, porque Deus tinha um projeto na vida de Paulo, Deus tinha um projeto na vida de Silas. Então, às vezes, nós, quando passamos em aflições, nós paramos e queremos tomar as nossas próprias decisões. Mas o verdadeiro cristão, ele espera no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus está ouvindo o teu louvor, a tua oração, o teu clamor em meio às aflições. Hoje chegou o seu dia, hoje chegou a sua vez, porque Paulo e Silas, eles não planejaram fugir daquela prisão. Eles estavam dispostos a submeter-se à vontade de Deus, continuando a louvar mesmo em meio às adversidades. Eles preferiram ali sofrer aquela perseguição para cumprir a vontade do Senhor. Às vezes, eu e você usamos todos os meios e métodos para fugir, às vezes, da aflição e das prisões que às vezes nós estamos. Mas hoje eu quero dizer para você: espera no Senhor, confia no Senhor, e o demais Ele fará. E Ele fará sobressair a sua justiça como a luz do meio-dia. Hoje nós aprendemos aqui que Paulo e Silas, mesmo em meio às aflições, eles adoraram. O segredo está na adoração. E adorar é você se encurvar. Adorar é você se prostrar. Adorar é você reconhecer que existe alguém soberano que está direcionando a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu acredito em milagres. Eu acredito na resposta de Deus. A tua aflição pode chegar ao fim, mas quando você começar a adorar, a orar e a louvar o santo nome do Senhor. Eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Eu sei que as lutas são grandes, as guerras são grandes, mas Deus é muito maior do que todas essas coisas. Certo dia eu fui questionado: Dirceu, qual é o tamanho do seu problema? E o tamanho do meu problema era enorme. Era uma questão familiar, era um problema de enfermidade. E aí a pergunta foi: qual é o tamanho do teu problema? Eu em mim mesmo me respondi: meu problema é muito grande. Aí veio uma outra pergunta: olha só, qual é o tamanho do teu Deus? Aí o meu problema ficou pequenininho, porque o meu Deus é muito maior. Então eu pergunto para você: qual é o tamanho do problema? E qual é o tamanho do teu Deus? Eu vou orar com você agora. Se você crê, o milagre de Deus vai acontecer. Se você crê, a resposta de Deus está chegando para a sua vida. E nós vamos adorar, porque é com muito louvor que nós vamos vencer todas as aflições da vida. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, nessa noite especial nós estamos reunidos aqui, clamando ao Teu nome, exaltando ao Teu nome, porque não existe outro bem além de Ti.
Senhor meu Deus, o Senhor é o dono da igreja, o Senhor é aquele que cuida de todas as pessoas, de todas as famílias, o Senhor é aquele que conhece a aflição daquele que está sofrendo, o Senhor é poderoso para libertar dessas aflições e dar libertação das prisões, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, muitos estão sofrendo, Senhor, com a aflição na vida financeira, muitos estão sofrendo, meu Deus, meu Pai, estão aflitos na vida familiar, com o filho, com a esposa, com o marido, muitos estão sofrendo na vida espiritual, meu Deus, eles estão tentando orar, clamar ao Senhor, até mesmo adorar em meio à aflição, mas não estão conseguindo. Meu Deus, meu Pai, quantos aqui estão sofrendo a aflição da depressão, da síndrome do pânico, da ansiedade, das doenças emocionais? Meu Deus, meu Pai, eu quero colocar diante do teu altar aqui, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, a libertação das prisões emocionais, físicas, Senhor, das prisões espirituais, em nome de Jesus Cristo, porque nesta noite é a noite do milagre, é a noite da resposta, é a noite da bênção do Senhor. Por isso, meu Pai, como ministro do Evangelho, eu declaro a bênção de Deus, declaro o milagre de Deus na vida desta família, na vida do teu servo, da tua serva. Toma, meu Deus, os meus irmãos de Peruíbe, salva, Senhor, fortaleça-os em nome de Jesus Cristo. Da mesma forma, os meus irmãos de Pedro de Toledo, de Nóbrega, de Miracatu, que estão participando, Senhor, desse momento de ministração da palavra. Senhor, renova as nossas forças e nos fortaleça em nome de Jesus Cristo, porque a tua palavra nos diz: santifica-nos da verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso, meu Deus, meu Pai, que essa noite seja uma noite de libertação, de responsabilidade, que nós possamos vencer, meu Deus e meu Pai, em meio às aflições da vida, através da adoração. Pai, faça de mim um verdadeiro adorador, faça do teu servo um verdadeiro adorador, porque quando nós adoramos, as aflições são vencidas, em nome de Jesus Cristo, agora e sempre. Amém, Senhor. A produção está me dizendo que tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta a respeito do tema que nós tratamos. Pastor Disseu, meu nome é Jorge, sou da Igreja Presbiteriana aqui do Belas Artes. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, referente a saber por que Paulo e Silas foram presos. Obrigado. Ô Jorge, legal, boa pergunta sua, viu? Vamos lá então para a resposta. Olha só, o contexto de Atos do capítulo 16 já vai dizer aí. Olha só, nesse caso aqui, Paulo e Silas estão pregando o evangelho. Aqui existe uma jovem que ela era possuída por demônios, e elas ficavam atrás de Paulo e Silas dizendo: esses são os homens do Deus Altíssimo, e elogiavam a eles. De repente, Paulo, ele percebe que não era uma ação natural. Paulo vai lá e impõe as mãos sobre aquela pessoa e repreende aquele espírito maligno, e repreende naquele momento, e aquela menina é liberta. Os donos daquela menina, que ganhavam muito dinheiro, porque ela previa o futuro, pegaram Paulo e Silas e levaram até os magistrados, e lá disseram: esses homens estão nos perturbando. Neste momento, os magistrados, eles açoitam, batem em Paulo e Silas e lançam na prisão. Então, esse é o contexto aí, meu irmão Jorge. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua pergunta. Fique com Deus, Pai do Senhor. Meus irmãos, nós estamos nessa semana, é uma semana de oração em família. E nós temos 5 horários nessa semana que nós estamos orando, às 18, 19, 20, 21 e 22 horas. Eu estou fazendo as lives com vocês, ou aqueles que não podem participar fazem as suas orações em família. Então daqui a pouquinho, às 20 horas, às 21 e às 22, nós estaremos orando juntos. E a quinta e a sexta-feira também. Nós estamos aí uma semana de oração e você é o nosso convidado especial, orando em família, porque nós precisamos da bênção de Deus. Pai do Senhor, fique com Deus. Até daqui a pouquinho. Pai do Senhor.